Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para vocês, mineração em garimpo. Gente, essa comunidade só cresce. Muito obrigado pela quantidade de inscritos. E bem, nós estamos construindo uma família aqui, então faça parte dela, se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário. E se você quiser ser notificado, clica no sininho. Toda vida que eu postar um vídeo novo vai chegar uma notificação para você. No vídeo de hoje, nós vamos falar aí sobre o processo, de como funciona, né, uma mineração de ouro. E, bem, tem tanto assunto para me falar que eu tô até com a colinha aqui na minha frente, o computador tá aberto aqui, porque eu queria tomar nota de algumas coisas importantes que eu gostaria de comentar com você e não queria perder nada. E como vocês já devem ter visto, o vídeo aqui não tem edição. Eu simplesmente ligo a câmera e começo a falar um pouco do que eu vivenciei dentro dessa indústria de mineração e continuo vivenciando até hoje. Hoje quero compartilhar uma história com você muito interessante porque acontece demais. Um amigo foi para o Pará e resolveu investir em mineração. Não sei se inspirado pela minha história, mas foi lá, resolveu investir em mineração e chegou lá numa mineradora, numa área que tinha a documentação, tinha tudo e resolveu montar uma planta de mineração. Foi lá em Cuiabá, comprou uma estrutura de planta, né, de mineração e levou para o Pará. E lá naquela região ali do leste, sudeste ali do Pará, o pessoal não conhece muito essas plantas. É algo novo para eles, né? Por quê? Porque aquela região ali, o ouro é mais de baixão, como os garimpeiros falam, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse ouro, que é o ouro mais conhecido, é o ouro aluvionar, né? É o ouro de placer, ou placer, enfim. E o ouro de rocha, né? Minerado em rocha, ou britado, moído, enfim. Ouro de veio, né? Não é algo que os garimpeiros da região gostam muito de trabalhar. Então acaba o pessoal de fora indo para lá para tentar montar uma planta de mineração, enfim. E ele não me pediu muita opinião, até porque eu cobraria por isso, né? Eu não vou trabalhar de graça. Então, o máximo que tem de graça aqui é o meu conteúdo aqui no YouTube. E aí, enfim, ele foi lá e montou a planta e a única coisa que eu soube, porque ele comprou a planta num lugar que eu também comprei, né? É que ele tinha os resultados das análises de laboratório, fez até o dever de casa, né? O dono lá da área fez o dever de casa, mandou análise para o laboratório e descobriu que tinha ali 5, 10, 15 ppm de ouro, né? O que é isso? Parte por milhão, ou seja, 10, 15 gramas de ouro por tonelada. Isso tem um grande problema, eu vou falar para você no decorrer desse vídeo, o problema que é você pegar uma análise de laboratório que usa o FireAssay ou enfim, usa um método para descobrir quanto tem de ouro total ali, mas desconsidera outros fatores. E a gente vai falar sobre isso. E ele pegou esse resultado e foi lá e montou a planta de mineração dele. E adivinhe, não produziu ouro. Não conseguiu tirar o ouro ali, produzir o ouro. Por que ele não conseguiu produzir? Porque ele pegou uma planta que é conhecida da região de Poconé, Cuiabá, Nossa Senhora do Livramento, enfim, que o pessoal usa para minerar lá. O que é uma planta de mineração, Daniel? É um moinho e 3 centrífugas. Enfim, uma plantinha lá, ele pegou essa plantinha, foi lá, botou lá, montou lá nessa região e lá do Pará e achou que ia tirar ouro ali, que ia produzir ouro, e a verdade é que não produziu e ele até culpou, coitado, o dono da empresa lá que fabrica essas plantas, que fabrica essas máquinas, enfim, esses moinhos e centrífugos, dizendo que o maquinário do cara não funcionava. A verdade é que funciona, sim, mas para aquele tipo de ouro da região de Cuiabá e Poconé, ali, enfim. E não funciona para aquele ouro que está ali, que ele estava naquela região ali do Pará, enfim. A área dele tinha um ouro diferente do ouro de Cuiabá. E é exatamente sobre isso que eu vim falar nesse vídeo. É sobre os tipos de ouro. Existem vários tipos de ouro. E quando a gente fala em tipos de ouro ou tipos de associações mineralógicas, enfim, você vai se deparar com vários autores, cada um falando de uma forma, cada um apresentando a sua maneira, os tipos,
Mas existe consensos, né? Então, a gente vai falar aqui de geociência, a parte da mineralogia, enfim, do ouro, a parte de química, né, que são os tratamentos químicos, né, físico-químicos, enfim, você tem tratamentos gravimétricos, tratamentos químicos, pré-tratamentos para recuperar esse ouro. Então, a gente está falando um pouquinho de química e metalurgia, né? Dentro da metalurgia a gente tem pirometalurgia, hidrometalurgia, hidro quando usa água, piro quando usa fogo, basicamente. E por que que tem vários tipos de ouro, né? Tem vários tipos de ouro. Isso, se você for estudar um pouquinho de geologia, você vai entender a formação da crosta terrestre, as formações dos depósitos de ouro. Então tem depósitos de ouro de diversas maneiras. Basicamente, se eu pudesse te resumir, é porque esse material se esfriou, né? Tem uma temperatura envolvida, uma pressão envolvida em uma taxa de resfriamento desse material que vem do subsolo, vamos dizer assim, da crosta terrestre, do manto terrestre, né? Para ser mais correto, e que veio até a superfície, veio até a crosta, e enfim, a gente consegue ver algumas coisas ali. Só para você ter uma ideia, se a gente comparar com o tamanho do centro do planeta até a superfície, o que o ser humano conseguiu chegar não chega a 2%, né, de profundidade. Então, há várias formações geológicas diferentes e, cara, isso é assunto para uma faculdade. Você não tem tempo para isso, você é minerador, você é garimpeiro, você quer produzir ouro. Então eu venho trazer nesse vídeo aqui para você os principais problemas, as principais soluções, os caminhos que você tem que tomar para começar a entender que existem tipos de ouro, existem tipos de depósito, e para cada tipo de depósito, para cada tipo de associação do ouro, para cada tipo de apresentação desse ouro da natureza, tem um processo de mineração diferente. Não é um processo igual para todo tipo, para todo ouro vai ter o mesmo processo. Não. Isso é um erro que muitos cometem, muitos mineradores cometem, mas eu venho aqui tentar dar uma luz para você de como que você vai encontrar a solução. O primeiro ouro que a gente tem, que é o ouro mais comum, é o ouro aluvionar. É o ouro de placê ou placeres, ou enfim. O garimpeiro chama de baixão. É o ouro que está ali entre duas serras, ou na beira de um rio ali, né? Na beira tá na encosta ali do rio, então nas margens do rio, e ele acaba fazendo aquelas pistas, né? Comendo aquela terra ali e lavando aquela terra ali no bico de jato, na 8 polegadas, na quartinha, enfim. O garimpeiro está ali comendo esse ouro ali, que é o ouro aluvionar. Esse ouro está livre na natureza. Normalmente é um ouro grosso, né? Tem ouro fino também envolvido ali, mas a maior parte é um ouro grosso. E esse ouro grosso ele é fácil de ser recuperado. É assim que funciona desde a antiguidade, que é o quê? Um processo simples de gravimetria. De gravidade, desculpa, né? Onde você tem um processo que você monta uma estrutura onde você vai lavar aquela terra, e porque o ouro é mais denso do que a lama, né, da terra com a água, que é drenado ali, cai numa caixa, vai cair numa caixa com carpetes, uma grade, enfim, o ouro vai ficar preso ali naqueles carpetes e aquele ouro grosso vai vir a ser recuperado, né? Você tem uma taxa de recuperação, né? Normalmente ali 40%, 50%, os outros 50% vai embora por rejeito, e ainda assim muita gente minerou e garimpa até hoje em depósitos aluvionares, né? Em placeiras, enfim. É o ouro mais fácil. Se você não está nesse ouro, se o seu tipo de ouro que se apresenta na sua região, na sua área, não é esse ouro aluvionar, você vai ter problemas, tá? Porque falta conhecimento. E o meu objetivo aqui é trazer esse tipo de conhecimento para você, embora eu não seja nenhum geocientista, ainda não, né? Não sei se terei tempo um dia para fazer uma faculdade nessa área, sou apaixonado por isso, mas talvez não. Sou empresário de uma empresa que presta serviço de geofísica, mas não tenho tempo hoje para fazer uma faculdade na área. Mas sou um apaixonado, sou um autodidata, gosto de estudar, fui procurar literaturas estrangeiras, porque a gente tem pouca coisa no Brasil, com acesso a pessoas comuns, né? Se você está numa faculdade, você tem acesso. Mas se você não está, você não tem acesso. E eu senti falta disso aqui no YouTube,
Por isso que eu criei esse canal para trazer esse tipo de conteúdo para você que é empreendedor da mineração poder ter uma noção do que você vai enfrentar nesse mercado, nessa indústria, que ela é multidisciplinar. Você precisa de um bom geólogo, um bom geofísico, você precisa de um bom engenheiro de minas, um bom engenheiro metalúrgico, a gente vai falar de alguns processos aqui metalúrgicos também. Enfim, você precisa de bons profissionais e principalmente um bom advogado especialista em direito minerário. Somando tudo isso, tem que ter muita força de vontade, garra, que eu sei que os garimpeiros que nos assistem aqui têm. Então, parabéns se você está assistindo esse vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Enfim, são vários os processos diferentes para o ouro que não é livre. Que tipo de ouro é esse? É o ouro associado. Aí nós temos algumas associações mineralógicas e dependendo do tipo de associação, nós temos outros tipos de tratamento, né, ou de beneficiamento. Antes, sobre o ouro livre, nós temos um ouro, por exemplo, associado a uma associação mineralógica, um ouro ao quartzo. A gente tem um ouro ali com quartzo mais livre, ele não está associado a nenhum sulfeto, ele não está associado a nenhum telúrio, enfim, ele não está associado a nenhum outro tipo de minério ali, ele está associado somente ao quartzo, sílica, enfim, quartzo. E aí o que você precisa fazer? Você precisa passar por um processo de cominuição, que é um processo simples, que é o quê? Britagem, moagem, e aí depois eles vão entrando aí nos artifícios, né, que uma vez eu estive lá em Cuiabá e o minerador falou assim para mim, olha Daniel, a gente utiliza aqui armadilhas para pegar o ouro, né? E eu conhecendo a planta de mineração dele gigante, e ele mostrando, ó, isso aqui é a armadilha para pegar esse ouro fino, esse aqui é para pegar o ouro grosso, esse aqui é para pegar o ouro microscópico, esse aqui é... Então é bem legal a forma como o garimpeiro, o minerador enxerga as armadilhas, né, as estratégias ali para conseguir aumentar a sua taxa de recuperação de ouro. Então, no ouro livre, a gente tem o processo de cominuição, que é a britagem, a moagem, depois a gente vai para a parte da gravidade, né, que a gente utiliza hidrociclones, ciclones, enfim. Dentro dos moinhos tem vários tipos de moinhos, moinho de martelo, moinho de bolas, moinho de barras, enfim, cada um para poder você tentar aumentar o nível, né, vamos dizer assim, diminuir o tamanho de partícula ao máximo, ou seja, fazer aquilo ali virar um pó e liberar o ouro que estava ali dentro da rocha. Esse ouro que está dentro da rocha ali, que está dentro daquele material, ele precisa ser liberado para que você possa recuperar ele na gravimetria ou nos outros processos. E uma mineradora, ela às vezes tem vários tipos de ouro, dependendo da região, ou ela tem um tipo de ouro específico e uma planta vai ser construída específica para recuperar aquele tipo de ouro, tá? E aí vai minha primeira dica aqui. Tem um estudo que você pode fazer na sua área chamado microscopia óptica, tá? Com esse estudo, você vai conseguir enxergar qual o tamanho da partícula de ouro que você tem na sua área. Tem muitos mineradores que não fazem um teste desse, tá? Que é o teste principal. Assim, você começou a ver o ouro, ele deu o ouro na amostra, coletar uma amostra e fazer uma microscopia óptica para você entender o tamanho da partícula do ouro e a que grau de mesh, ou seja, qual o nível de peneira ou o nível de moagem que você vai precisar chegar para liberar esse ouro de dentro da partícula, tá? Isso no caso de ouro livre. Quando a gente está falando de ouro associado, aí a gente ainda tem que passar por outros processos além da moagem, tá? Então, esse é o primeiro passo, é a microscopia óptica, para você entender qual o nível de liberação que você precisa para esse ouro. Fez a microscopia óptica, você precisa passar por outro processo, que é o processo de provas metalúrgicas, para poder entender como que você vai conseguir recuperar esse ouro. Às vezes, existe um outro minério associado que precisa ser recuperado antes. Talvez ele precise ser descartado antes, sair do seu circuito de planta, de operação, de alguma maneira, utilizando processos metalúrgicos, para poder você conseguir recuperar o ouro, porque esse
elemento especificamente, ele vai atrapalhar seu processo de recuperação. Então, precisa ser feito um teste metalúrgico para identificar quais os melhores métodos para você recuperar. Claro que o metalúrgico ele precisa do engenheiro químico. Veja quanto de geociência está envolvido e o quanto de profissionais você precisa. Por quê? Porque uma análise química, e eu volto para aquela história que eu estava contando aqui para você, ela às vezes não é só analisar o ouro, não é tão interessante. Você precisa analisar os outros minérios que estão ali, os outros minerais que estão ali. Será que eu tenho telúrio ali associado? Será que eu tenho cobre associado? Será que eu tenho carbonáceos associados, ou seja, argilas ali que vão afetar a minha recuperação, porque o ouro acaba se grudando ali na argila e aí eu não consigo recuperar e aí eu tenho que fazer um outro processo aqui físico, enfim. Vou ter que usar um método de, por exemplo, carvão em lixiviação ou o método SIL, enfim. Tudo isso são provas metalúrgicas que você precisa fazer para saber se você vai conseguir recuperar esse ouro. Qual que é o problema de você não fazer esse tipo de teste? Você passa por oportunidades, você vai lá, faz teste numa área, acha que não tem ouro e vai embora, e desiste da área porque achou que está muito difícil recuperar aquele ouro. E às vezes a área é um projeto milionário, né, ou bilionário, e você deixou essa área embora, perdeu essa área porque você não sabia o processo correto para recuperar esse ouro. Ou o contrário, você quebra a sua cabeça, né, com a área, tentando recuperar aquele ouro e não consegue recuperar. Aí nós temos um problema, né, porque você não conseguiu recuperar esse ouro, porque você não está utilizando o método correto. E aí eu já vi de tudo. Não, tem que botar uma placa azogada, né? Vai lá, mete mercúrio numa placa e vai botar mercúrio para tentar recuperar o ouro ali, aí não pega. Não, porque tem que fazer um tanque aqui de lixiviação, também não pega. Poxa, não funciona a lixiviação, não funciona a placa azogada, não funciona nada. E tem ouro, quando eu mando o teste, a amostra para o laboratório, tem ouro, mas na hora de processar aqui não funciona. Porque não fez o dever de casa. E não é culpa sua se você não fez até hoje, né? Porque a maioria dos mineradores garimpeiros pequenos não sabem disso. É por isso que eu gravei esse conteúdo para você. Então, deixa o joinha, deixa o seu gostei, porque o meu objetivo aqui é te ajudar a você fazer mais dinheiro, a transformar a sua mineradora numa mineradora profissional. Então, vamos lá. Se você parar para pensar, existem vários métodos diferentes para cada tipo de ouro. Mas quais são os tipos de ouro? Eu coloquei, até anotei aqui, ambientes geológicos. A literatura fala o seguinte: nós temos depósitos de ouros disseminados, que são os óxidos e sulfetos, né? Os óxidos mais fáceis de serem processados, sulfetos eu vou falar um pouco mais à frente. A gente tem o ouro nativo, que é o ouro 99,90, quase 99, enfim, é ouro quase puro. É muito difícil, é ouro de pepita, tem mais na Austrália do que aqui no Brasil, enfim. Poucas regiões têm um ouro nativo dessa maneira. Tem o ouro quartzo, que é o ouro associado a quartzo, e tem os depósitos epitermais, né? Enfim, aqui está em inglês, mas deve ser epitermais. Enfim, aí você tem ouro, é tanto assunto aqui, que eu até anotei aqui, você tem ouro do tipo orogênico, que inclui principalmente aqui no Brasil, que a gente chama de Greenstone Belts. Espero trazer outro vídeo aqui para você, que é um hidrotermalismo, onde os fluidos, junto com as rochas ali que estavam se derretendo, acabaram aflorando, enfim. Eu vou falar isso num vídeo específico, talvez crie uma aula sobre isso. Não sei se você percebeu, mas essa forma de conteúdo aqui é um bate-papo, não é uma aula, né? Embora pareça muito com a aula, né? E a gente tem outros tipos de associações de ambientes geológicos, enfim. Os principais depósitos, aí a gente tem os depósitos de veios ou brechas hidrotermais. Quando a gente fala hidrotermal, a gente está falando desse processo geológico que envolve fluidos, né? Nós temos os sulfetos, os tipos placeres, que são os aluvionários, os escárnios, que são depósitos metamórficos de contato, enfim, não tem nem muitos escárnios aqui no Brasil, mas depois eu trago um pouco de exemplos para vocês. Tem sistemas epitermais rasos, enfim, tem vários tipos e são nomes complicados. Só que eu quero trazer para você aqui o principal, para você entender o que é isso. Nós temos o ouro livre.
ouro grosso, ouro fino. Para o ouro grosso é fácil de recuperar, para o ouro fino vai ter que fazer um processo de lixiviação, só que acontece que às vezes esse ouro está associado com ou elementos cianicidas, que são elementos que consomem cianeto, e o processo de lixiviação leva cianeto, então esses elementos que são cianicidas vão acabar consumindo uma alta quantidade de cianeto, inviabilizando a sua planta de lixiviação, que pode ser em tanque agitado, pode ser em pilha. Tem muita gente que faz pilha aí no sul da Bahia, tem muita gente que faz pilha aí pelo Pará, enfim. Pode ser feito dessa maneira, pode ser esse ouro que está associado, ele pode passar por um processo de flotação. Então, vamos imaginar que ele está associado com sulfetos. A gente tem disulfeto, pirita, pirrotita, arsenopirita, calcopirita, estibnita, enfim, vários sulfetos que são associações ali de elementos químicos com o ouro, e nesses elementos químicos eles acabam criando um problema. Por quê? Porque diminuem a densidade, não conseguem fazer com que o ouro seja recuperado ali na centrífuga, por exemplo, que tem a centrífuga Carnels, por exemplo. Se o ouro estiver associado ali com um outro metal mais leve, talvez ele não fique na centrífuga. Então a gente tem um problema. E ele vai embora no rejeito, ou então faz ele até ir embora mesmo, tipo boiar. Pode ser que o ouro seja muito fino e associado, enfim. Cara, se você não fizer um teste de microscopia óptica para descobrir como que é o seu ouro, e quando você for pedir uma análise de laboratório, você pedir uma análise completa para saber todos os elementos que tem ali, você não vai saber qual é a associação que tem o seu ouro. Então você não vai conseguir entender, ou você não, né? Pelo menos o metalúrgico, o engenheiro metalúrgico não vai conseguir desenhar um plano para você recuperar esse ouro, tá? Então, assim, olha que céu de oportunidades, que mar de oportunidades está abrindo para você agora. Tem muitas áreas que talvez você já passou, que eram riquíssimas, e você não viu o ouro no fundo da bateia porque esse ouro não boiava. Talvez você não via esse ouro. Esse ouro boiava e ia embora. Será que você já viu o ouro boiando? Eu já vi ouro boiando. Então, assim, você vê pequenas partículas ali de ouro e indo embora. Você tenta botar um detergente, tenta botar um sabão, não funciona. Ou você vê um ouro de baixo teor e acha que não vale a pena. Às vezes vale a pena. Só o processo que está errado, tá? Então, assim, a gente tem essas associações com sulfetos. Ainda existem associações com o telúrio, né? Os teluretos. A gente chama que a calaverita. É isso mesmo, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui. Calaverita é o mais conhecido, que é ouro e o telúrio. Se esse ouro e o telúrio está associado também com prata, aí já vira silvanita, que é engraçado que o silvanita veio porque foi descoberto na região da Transilvânia, né? E aí, por esse motivo, se chama Transilvânia, silvanita. Então, a silvanita foi descoberta nessa região e é um telureto que tem 25% de ouro. E para você, minerador, talvez não faça sentido, né? Para você, garimpeiro, poxa, 25% de ouro é muito pouco. Mas se você tem grande quantidade, um engenheiro metalúrgico vai calcular o custo para poder recuperar esse ouro. E se ele for viável, você vai conseguir recuperar. Eu conheci regiões ali próximo a Serra Pelada, Corionópolis, enfim, que tem ouros com diversas associações que você não consegue recuperar na centrífuga, você não consegue recuperar no cianeto, você não consegue recuperar, né, nessa lixiviação, você não consegue recuperar na flotação. O que está faltando? Às vezes você tem que passar por outro processo químico antes de fazer a recuperação. Às vezes esse ouro está associado a cobre, a carbonáceos, enfim, você vai precisar também se livrar disso antes para poder depois recuperar o ouro. Veja a quantidade de caminhos que pode acabar tomando o seu processo metalúrgico para a recuperação do ouro. O importante é que você entenda que há vários caminhos diferentes e há vários tipos de ouro diferentes, tá? Dentro dos processos, nós temos, só para você ter uma noção, vamos imaginar que eu tenho um ouro grosso e fino na minha mineradora. E na minha área, né? Vou lá montar uma planta. Monto uma planta para recuperar o grosso e aí o fino. O que eu vou fazer com esse ouro fino? O ouro fino eu vou fazer aqui uma lixiviação. Ok.
Mas aí eu descobri que esse ouro fino ele está associado com um material que consome muito cianeto. Então eu tenho que me livrar desse processo primeiro. Aí talvez eu precise fazer, vamos imaginar que seja um cobre ou um ferro, talvez eu precise fazer uma lixiviação antes bacteriana, que aí é uma bactéria que vai consumir esse material indesejado, né, indesejado, e eu vou conseguir me livrar desse material para poder depois fazer uma lixiviação normal. Dentro da lixiviação nós temos dois tipos de lixiviação, nós temos lixiviação ácida, lixiviação básica, e aí nós estamos falando de pH, de elementos químicos envolvidos. Dentro ainda tem a lixiviação bacteriana. Talvez a gente precise fazer um conjunto de lixiviação mais flotação. E aí na flotação basicamente é um composto onde você vai colocar elementos ali dentro que vão criar uma espuma. E essa espuma vai ou carregar o seu ouro ou vai carregar o elemento indesejado, tá? Então você vai colocar ali espessantes, enfim, vai colocar produtos químicos para você poder elevar essa espuma e essa espuma retirar ou os elementos indesejantes ou retirar o seu ouro. E aí você fazer um processo depois daquela recuperação daquela espuma ou do que ficou lá embaixo. Olha que fantástico. Cara, não tem como não se apaixonar por esse mercado, por esses métodos. Enfim, um dos principais que eu trago aqui é um processo que pouca gente fala, que é a ostulação. Ostulação é o processo de você transformar alguns minérios, né, eliminar alguns minérios através de aquecimento. Então você aquece abaixo do ponto de fusão, enfim, e você consegue eliminar esses minérios criando outras composições. Você transforma aqueles minérios em outras composições e aí o minério continua ali, mas está numa outra apresentação, que nessa outra apresentação, no óxido, enfim. Eu não vou entrar tanto em química aqui, mas você transformou ele e aí depois de transformado, aí você consegue fazer outro processo para recuperar. Então, às vezes você precisa fazer uma ostulação e eu já vi garimpeiro fazendo isso. Olha só que conhecimento empírico, né? Pegar o material e queimar o material. E aí essa queima ali foi lá e conseguiu fazer com que depois de queimado conseguisse recuperar ali numa lixiviação, conseguisse recuperar ali numa flotação, num tanque de flotação, ou utilizasse ali sistemas de jig, enfim, para concentrar de forma gravimétrica. Depois eu vou trazer vídeos aqui falando sobre equipamentos específicos, né? E além do ouro associado a telúrias, sulfetos, enfim, tem a ouro associado às vezes a carbonáceos, a carbonos, enfim, vai acabar criando um efeito chamado pré-Robin ou refratário. Talvez eu traga num próximo momento um vídeo falando sobre ouro refratário, enfim, para mostrar para vocês os tipos de processo, criar uma aula mais elaborada, mas assim, eu espero que esse vídeo tenha te dado uma noção um pouco do que você vai enfrentar dentro de um processo de mineração. Lembre-se, primeiro passo, fazer uma análise de laboratório completa, porque os minérios que estão associados ao ouro importa na hora de processar ele, na hora de recuperar ele. Se você não sabe quais são os outros minérios que estão associados, os outros elementos químicos que estão ali, são inúmeros elementos químicos que podem se associar ao ouro e criar um problema para você na parte metalúrgica. Segundo, fazer a parte da metalurgia, da microscopia óptica, né? Para você entender qual é o nível de liberação que você tem do seu ouro. É muito legal você ver o ouro no microscópio, sabe? Você vê assim a imagem do ouro, e aí você vê o tamanho da partícula, você vê qual o minério que ele está associado, enfim. É bem interessante isso, e isso vai ajudar o seu engenheiro metalúrgico para montar a sua planta de mineração. E terceiro, lembre-se, você tem que contratar bons profissionais, trazer boa equipe para você, montar uma boa equipe para te dar uma assessoria interessante, para fazer com que você monte a sua mineradora e ela dê lucro, né? E na parte de mineração, você vai precisar de engenheiro de minas e um engenheiro metalúrgico, um engenheiro químico, tá? Provavelmente um desses três aí vão conseguir te atender, ou os três juntos. Na parte de pesquisa, para achar o ouro, aí tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, e aí eu deixo o meu merchan, que é a empresa da qual sou sócio, que é a Geostart, que a gente atua nessa parte, de achar o depósito, né? Para que a sua mineração seja só um problema de engenharia, né? Não seja um problema de falta do minério.
quando você faz a pesquisa, você mitiga seus riscos. Por quê? Porque você sabe exatamente onde está o seu depósito, qual o tamanho dele, onde ele está, qual é o nível econômico de recuperação que você tem ali. Isso é geologia econômica, tá? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Tamo junto aqui, um tempão aqui junto. E eu espero que você tenha gostado e se inscreva no canal pra gente continuar crescendo essa família, tá bom? Até a próxima.